Olá pessoal, aqui é a professora Renata Spinelli. Nós vamos continuar a nossa discussão da aula 1, tá bom? A posição de um ponto em relação à circunferência, tá? Eu sei que para calcular a distância de um ponto em relação à circunferência, o que eu preciso? Eu preciso achar as coordenadas do centro, o comprimento do raio, depois achar a distância entre o centro até esse ponto, que nesse caso aqui é o nosso ponto B, tá? Eu posso fazer esse processo? Sim, eu posso fazer esse processo. Mas, como eu conheço as coordenadas do ponto e conheço a equação da circunferência, eu posso resolver de outro modo. Não necessariamente eu preciso resolver usando o processo que nós usamos na aula 1, tá bom? Então, como assim? Vamos lá, ó, comigo, ó. Então, eu tenho aqui o ponto B e as coordenadas de B. Então, aqui eu tenho XB e aqui eu tenho YB. E eu vou substituir. Então, vai ficar assim, olha. Então, vai ficar, ó, então eu vou substituir, tá bom? Então, vai ficar 2 ao quadrado, tá? 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado menos 3 vezes 2 mais 2 vezes menos 1 menos 3, beleza? Então, olha, aqui nós temos 4 mais 1 menos 6 menos 2 menos 3, igual a 0, tá? Então, aqui, nessa continha aqui, dá menos 11, certo? Aqui dá mais 5. Portanto, menos 11 com mais 5 vai dar menos 6. Percebam que nós chegamos em uma desigualdade, porque menos 6 não é igual a 0. É diferente. Mas e agora? O que eu faço? Vamos pensar um pouquinho. Ó. Se eu colocar na reta real, o 0 está aqui. E o menos 6 está aqui, certo? Significa o seguinte, que menos 6 é menor do que 0, concordam? Se menos 6 é menor do que 0, então quer dizer que a posição relativa entre o ponto B e a circunferência, esse ponto B, ele vai ser um ponto interno à circunferência, tá? Então, olha, se eu fizer, por exemplo, então aqui eu tenho a circunferência de centro C e tenho o ponto B. Então, se eu calcular a distância entre o ponto C e o ponto B e calcular o comprimento do raio, eu vou verificar o seguinte, ó, que a distância de B até C vai ser menor que o comprimento do raio. Portanto, o ponto B é um ponto interno à circunferência, tá certo? Agora, ó, vamos voltar para nossa questão A. Ah, então, professor, eu poderia ter resolvido a primeira questão também da mesma forma? Sim. Ó, nós fizemos com ponto A, certo? Então, vamos pensar do mesmo modo que nós verificamos a posição do ponto B. Vamos substituir, ó. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, menos 3 vezes 3, mais 2 vezes 1, menos 3. Então, aqui vai ficar 9, mais 1, menos 9. Aqui, pessoal, vai ficar 2 vezes 1, que dá 2, menos 3, igual a 0. Vamos fazer uma continha aqui, gente, rapidinho, ó. Mais 9 com menos 9, 0. Aqui, ó, somando 1 mais 2 dá 3 positivos. Com menos 3, ficou o quê, ó? Ficou 0. Portanto, 0 é igual a 0? Sim. Logo, o ponto A pertence à circunferência. É isso, tá? Então, a gente termina a aula número 2, vamos para a aula número 3, que vai ser a discussão entre uma reta e uma circunferência, tá bom?